Fala galera, tudo bom? Aqui é o Ria da Ateliê Júpiter e hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Vou mostrar pra vocês um tutorial básico, mas assim, básico mesmo, tá bem tranquilo. Pra quem tá começando na impressão 3D ou tá pensando em começar, então vou abrir o fatiador aqui pra vocês e vou mostrar as funções básicas, como é que faz pra mexer, o que cada botão funciona, mas assim, um rapidão, um resuminho só pra vocês já ter uma noção, quem tá começando ou quem vai adquirir sua primeira Bambu Lab agora. Se der certo esse estilo de tutorial aí, a gente traz mais vídeos depois de outras coisas, mexendo no fatiador, alguma configuração específica e tal, mas agora eu não vou mexer em configurações específicas, vou mostrar para vocês mais essa questão de o que funciona cada coisa, para já se situar e não precisar ficar testando ou perder algum tempo. Pode ser que para alguém que já trabalhe com impressão 3D possa ser útil, pode ser alguma funcionalidade que tu não saiba ou não entenda como é que funciona, mas aqui é bem um resumão básico pra galera que tá começando, beleza? Então eu espero que gostem do vídeo, bora lá! Beleza, então aqui a gente tá com o nosso fatiador aberto já. Então aqui vamos começar na parte de trás para mostrar para vocês, tá? A gente tem aqui a calibração, não vou entrar no mérito aqui mais específico de cada coisa, é só para vocês entenderem como é que funciona e onde é que fica cada coisinha, tá? É bem basicão assim. Depois se quiserem um vídeo mais específico de alguma coisa, algum tipo de configuração, algum teste e tal, a gente pode fazer bem tranquilo, não tem problema. Mas aqui é só para quem tá começando ou quem não sabe quais são as funcionalidades conseguir se encontrar melhor. Então aqui a gente tem a parte de calibração, a gente pode escolher a calibração manual ou automática, então fica a teu critério, bem tranquilo. Ele ajuda bastante, inclusive sempre que troca o filamento é indicado fazer essa calibração. Depois aqui em projeto ele aparece os projetos que a gente tem, no caso eu tô aberto a essa espátula aqui da Bambu Lab. O pessoal gosta de usar ela às vezes pra limpar a mesa, eu particularmente não gosto, né, eu sou meio chato com essas coisas, não passo nada na minha mesa de impressão, eu espero a peça esfriar pra remover, ou eu pego a mesa com um paninho, né, uma microfibra, e só dou uma mexida nela assim, né, que se a gente faz esse movimento assim, ou assim, a mesa é maleável, né, a peça já se solta. Então eu não costumo raspar nada. Mas para quem gosta, vai ser aqui o nosso exemplo, essa espátula aqui. Dispositivo, aqui a gente consegue controlar as coisas do nosso dispositivo. A gente vê aqui a temperatura da mesa, a temperatura do bico, ventilador. Aqui a gente consegue ligar e desligar a luz. E aqui os filamentos, essa parte aqui é importante. A gente tem os filamentos, o que eu estou utilizando agora é esse verde aqui, militar, um verde musgo. A gente clicando aqui a gente consegue alterar, tá? Então aqui a gente tem vários tipos de filamento que a gente consegue escolher. Se ele é mate, silk, tudo isso. O que a gente utiliza aqui é o genérico, né? Porque ele é de uma marca que não é da Bambu, então a gente marca como genérico. E aí ele já traz aqui a configuração meio padrãozinha aqui do filamento. Isso aqui a gente consegue alterar depois, né? Aumentar a temperatura de bico, temperatura de mesa. Porque dependendo do tipo de filamento, a gente vai ter essa variação aí de necessidade. Aqui a gente bota a cor. E é aqui uma dica importante, tá? Se tá com filamento já no final, tu quer aproveitar e ele juntar dois filamentos ali, seja da mesma cor ou não, se quer aproveitar, o filamento tá acabando e tu já quer continuar, tu não te importa se a peça ficar colorida como nós aqui, ó, por exemplo, eu usei esse aqui. Aqui eu tava usando o filamento nude e aí ele tava acabando e eu coloquei um verde junto para ele terminar a impressão, porque aqui realmente a gente não se importa, essa peça eu vou pintar, no final ela vai ser vermelha, não importa de ficar colorido. Então aqui, como a maioria das peças a gente faz pintado, então não importa de ficar com 2 ou 3 cores, é bem de boa. Para poder configurar isso, se for botar outro filamento aqui, vocês vão ter que colocar ele idêntico a esse, vai ter que ser o outro ali, por mais que seja de outra cor, bota a mesma cor, o mesmo tipo de filamento, para ele puxar, senão ela não puxa. E aí aqui a gente tem aqui escrito ainda, ó, quando o filamento atual acabar, a impressora usará filamento idêntico para continuar imprimindo. Aí no caso ali, filamento idêntico, mesma marca, tipo e cor. Tudo isso aqui a gente consegue configurar. E aí aqui a parte pré-visualização é quando a peça já está fatiada, a gente vai vir para o preparar aqui. Às vezes quando vocês pegam o material do MakerWord, ele vem com um perfil com impressora diferente, porque lá às vezes a pessoa está usando uma X1 Carbon, sei lá, uma Mini, e aí aqui vocês conseguem alterar. Então, ó, por exemplo, cuidem a proporção aqui que essa espátula tá na mesa. Ela tá assim. Se eu botar na Mini, parece que ela aumentou, né? Porque a mesa da Mini ela é menor. A espátula tá do mesmo tamanho, mas a mesa diminuiu. Então sempre vocês vão adequar de acordo com a impressora que vocês têm, tá? Aqui no caso a gente tá usando a A1. Nosso bico padrão. Aqui o PLA a gente vai escolher lá o que a gente tem, né, que é o genérico. A gente vai escolher o perfil de impressão que a gente quer. Eu, como faço geralmente action figures, peças mais detalhadas, a gente acaba utilizando o high quality. Mas vocês podem escolher outros perfis aqui que ele dá mais força, aqui o perfil padrão, otimizado. Eu gosto mais de usar o high quality porque ele traz uma qualidade melhor
nesses detalhes, nessas coisas, mas isso vocês vão adaptar conforme a necessidade de vocês. Cada um desses perfis aqui, ele já vai ter uma configuração padrão de qualidade, força, velocidade, suporte e outros. Então cada um deles vai mudar esses parâmetros aqui. Mas, caso queira, dá para mudar manualmente também. Nada impede. Então, por exemplo, aqui, ó, a altura de camada tá 0,8 porque eu escolhi aquele perfil. Se eu quiser botar o 0,12, ó, já ficou a altura de camada 0,12. Isso vai influenciar também na força, na velocidade. Ele vai mudando de acordo com o que a gente escolhe. Vamos deixar aqui no exemplo de 0,8. E aí aqui tem todas as configurações que a gente pode alterar. Não vou entrar nisso agora. Como eu falei antes, se depois quiserem um vídeo explicando alguma configuração específica, a gente pode fazer, bem tranquilo, mas agora é só um basicão para quem tá pegando. Qualidade aqui, padrãozinho, não costumo alterar muito aqui. O que eu mexo mais é força e velocidade. E às vezes eu boto alguma coisa no suporte e tal. Mas aqui força, a gente vai alterar loops de parede. Isso aqui já vem, quando tá laranjinha aqui é porque foi alterado, né? Como é o modelo que eu baixei do MakerWord, ele já vem com as configurações que a pessoa fez lá. A pessoa que criou isso aqui fez essas alterações. E aí, se você estiver com alguma dúvida sobre o que cada uma dessas coisas influencia, fica com o mouse aqui que ele tem um resuminho mostrando o que essa configuração vai mudar na peça, o que ela faz. Então, é tudo bem explicadinho, é bem tranquilo de fazer. Então, aqui força, uma coisa que a gente mexe bastante é a questão de preenchimento interno e o padrão de preenchimento, né? Eu gosto bastante de usar o giroide, dependendo do tipo de peça eu uso grade, já usei o retilíneo também, tem alguns aqui que eu acho que eu nunca usei na vida, até teria que testar, mas esses são os mais comuns e mais confiáveis. Outra coisa que eu costumo alterar bastante quando eu vou fazer as minhas peças aqui, porque a gente faz peças às vezes pequenininhas, como esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui a gente imprimiu no High Quality 08, bem pequenininho. Ah, não sei se vai focar. Ele é bem pequenininho e já saiu assim, claro, não pintado, né? Mas saiu da peça. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de diminuir as velocidades. Principalmente na camada inicial, esses dois aqui eu deixo em torno de 50, os dois. E nos externos. O interior é mais tranquilo porque interior, ok. Se quiser diminuir um pouquinho, ele ajuda, né? Se ficar um pouco menor, porque daí a mesa vai balançar menos e menos chance dessa peça descolar. E aí, falando em descolar, o que é uma configuração que eu gosto de fazer quando tem peças assim? Repara que aqui a gente tem a nossa espátula. Ela tem a área de contato dela padrão. Se eu botar para imprimir, fatiar ela assim, mas aqui ela tá já com o nosso fatiamento. Dependendo do filamento, né, já tive filamento que deu problema de descolar da mesa, alguma coisa assim, que dá esse tipo de coisa, a gente vai adicionar isso aqui, ó, brim, na parte de adesão à mesa. Eu gosto de colocar um brim externo e uns 5 mm, dependendo do tamanho da peça, dá pra gente botar mais, aqui uns 10, 15 mm, é bem tranquilo. E aí aqui, ó, a gente adiciona o brim e ele vai ficar essa camadinha externa aqui. Isso aqui ajuda na adesão da mesa porque ele vai aumentar a área de contato. Para peças que tem um contato, essa aqui é mais tranquilo porque ela é bem grande, né? Mas se for uma peça menor, quanto maior essa área de contato na mesa, menos chance dela descolar, dela cair. E aí aqui a gente consegue alterar, que o resultado do fatiamento ele não aumenta tanto se a gente colocar com ou sem brim. Ó, aqui a gente tá com 1h29 e o uso total aqui, ó, 16,55 gramas de filamento. Aí vamos supor que eu vou colocar sem brim aqui, e a gente bota pra fatiar de novo. 1h27, 16,15 gramas. Tipo, não muda praticamente nada. E aí a gente tem muito menos chance de ter uma peça que vai descolar da mesa, que vai dar um prejuízo. Daqui a pouco a peça já tá quase pronta e ela cai, né? Porque quanto mais alta ela vai ficando, mais chance de cair. Então eu gosto de colocar brim, principalmente quando são peças mais detalhadas e às vezes com uma altura um pouco mais grande. E aí agora, pra gente ir finalizando, a gente tem essas abas aqui em cima. Eu dei uma alterada ali antes que tinha escrito texto, né? Eu tirei pra gente poder fazer de novo juntos aqui. Então aqui tem essa parte de orientação automática. Eu não gosto de utilizar ela porque ela fica numa orientação que nem sempre é tão inteligente, digamos assim. Ó, vamos supor, eu clico aqui e boto no alto. Tá vendo que ela ficou com o textinho para baixo? Isso aqui para nós não é interessante, porque se o textinho ficar para baixo, ele vai ficar suporte aqui e tal, ele não vai ficar tão legal. Então eu gosto de deixar o textinho para cima, porque daí ele fica com um detalhe melhor. Outra coisa muito importante que a gente utiliza bastante é essa questão aqui de aumentar o tamanho da peça. Então ela já vem aqui com isso aqui marcado. A gente tem a escala uniforme, então se tu quiser aumentar e diminuir a peça, é bem tranquilo. Isso aqui vem de encontro com aquilo que eu falei da questão do paquímetro, que a gente usa ele para medir a peça, ver todas as proporções.
E aí aqui a gente consegue ver exatamente a quantidade de milímetros que essa peça tem, de largura, altura e comprimento. E aí a gente consegue alterar tanto no padrão tudo, vamos supor, se eu botar a escala aqui, ele está em 127%. Mas se eu quiser botar em 150%, ele já vai mudar todos, ó. Pum, ela aumentou inteira. Agora vamos supor, deixa eu voltar aqui para não ficar tudo estranho. Aí eu tiro essa escala uniforme. Vamos supor que eu quero mudar só o comprimento. Ó, ela tá com 133,94 milímetros de comprimento. Vamos supor que eu quero deixar só ela mais comprida, sem mexer na largura e na altura. Vou botar um 160 aqui. Olha como ela ficou comprida. Eu desmarquei a escala uniforme. Então aqui vocês conseguem alterar essas configurações da peça bem tranquilo também. E aí, para finalizar, uma coisa que eu gosto também de fazer, principalmente quando vai alguma peça decorativa, eu gosto de colocar embaixo o nome do ateliê, que eu acho super interessante, né? Então aqui a gente clica no texto, aí a gente puxa para cá, para onde a gente quiser, e aí vamos escrever aqui, ó, ateliê Tô com o microfone na frente do teclado aqui, tá ruim de digitar, mas conseguimos. Aqui a gente consegue mexer, ó, no jeito que tá. E aí tá vendo que ele tá meio cagadinho aqui, né? Porque tá muito grande pro tamanho. Então vamos botar aqui uns 6. Acho que ficou ruim ainda. Vamos botar aqui um 5, então. Acho que o 5 já vai. Aqui já deu bastante diferença. Vamos botar uns 5,5. Aí, ó. Tamanho legal. Ó, tá vendo que ele tá em relevo? Isso aqui a gente consegue alterar. Ele tá pra cima da peça, igual essa parte aqui. Então aqui no texto vocês conseguem mexer em tudo. Na orientação, se vocês querem ele mais tortinho pra cima, vocês vão mexendo. Ângulo, lacuna. E aí se quiser botar ele pra dentro, vocês clicam em cortar. E aí agora ele ficou pra dentro da peça. Deixa eu clicar fora aqui, que daí vocês conseguem ver, ó. Ele tá pra dentro da peça. Tá vendo? Então, tudo isso vocês conseguem mexer. Tem vários tipos de fonte também, tipo de letra. Se quiser fazer negrito, se quiser fazer itálico, mexer na profundidade, né? Se quiser ele mais profundo ou menos profundo. Então, vocês conseguem fazer isso aqui com bastante facilidade. Até mesmo para dar uma personalização para a peça. Fica bem bacana. E é isso, gente. Acredito que aqui a gente já pegou os principais pontos. Já passei para vocês ali o que usa mais, né? Mas como eu falei, se quiser alguma coisa mais específica, alguma configuração diferente, a gente pode fazer vídeos mais específicos, mas aqui a ideia é mais trazer um geralzão para a galera que está começando, ou às vezes não sabe muito bem quais são as funcionalidades, o que dá para fazer no fatiador. Espero que ajude de alguma forma aí. E tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Ah, não se esquece de deixar o like, de compartilhar, aquelas coisas lá. E muito obrigado, né? Conseguimos bater 1000 inscritos ontem. Tô muito feliz. Não me canso de agradecer. A gente tá há um mês aí com o canal e a gente tá crescendo, a galera tá apoiando. Então só tenho a agradecer a todo mundo que tá colando junto nessa jornada. Espero continuar ajudando cada vez mais pessoas, seja iniciante, seja intermediário, seja avançado, que tiver na impressão 3D. A gente ainda vai fazer conteúdos de diversos níveis e também conteúdos de pintura, coisa assim. Então aqui a gente vai abranger um pouco de tudo. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto.